Vamos começar o nosso Tadel Online. A paz do Senhor Jesus para todos. A vida é tudo de bom. A vida é tudo de bom. Eu ando sorrindo à toa, onde vem com a vida e a vida. A vida é Sejam bem-vindos ao nosso Tadel Online, nossa terça avance. todo mundo. Jesus é a vida. Eu vou cortando as estradas do Brasil. Eu vou passando na minha terra linda e de lá eu vou pra capital do Brasil. E da Brasília. Mais uma noite abençoada, onde Deus vai nos dar direção. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais um Tadel Online, terça avance, vamos avançar. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos. Vamos avançar no reino das coisas de Deus. Deus vai nos abençoar muito nessa noite e nos dando direção. Sejam bem-vindos ao nosso Tadel Online de hoje. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite, gente abençoada. Grandes coisas Deus vai fazer em você e através de você. Boa noite. Deus abençoe muito a sua vida. Na chuva, mas se o sol aparecer, vou adorar no calor do sol, é no calor do sol. Se Deus fizer chover, vou adorar na chuva, mas se o sol aparecer, vou adorar no calor do sol. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Estamos iniciando nesta noite abençoada mais um Tadel Online, nossa terça avance, onde nós vamos avançar no reino e nas coisas de Deus, e com certeza, eu tenho certeza que Deus irá abençoar muito a sua vida nessa terça-feira. Tenho certeza que Deus ele vai nos dar direção, porque nós precisamos da direção de Deus, né? Não adianta somente ir. Se a gente vai sem a direção de Deus, a gente acaba perdendo tempo, a gente acaba indo por caminhos, de repente, que não são os que Deus quer para nós. Mas quando a gente segue a direção de Deus, com certeza nós vamos estar aí fazendo a vontade dEle, com certeza nós vamos ser muito usados por Ele. E Deus abençoe, eu sou muito grato por você estar aqui comigo hoje, né? Nessa noite abençoada, onde nós vamos aprender um pouco da palavra do nosso Deus, uma porção da palavra do nosso Deus. Nós vamos ler alguns versículos da Bíblia. Eu gostaria de pedir para você abrir, já ir abrindo, para a gente ir
já separando aí as passagens, né? Você pode abrir em Romanos 13, vão ser várias passagens bíblicas, vão ser 6 passagens bíblicas, onde nós vamos estar aí meditando, né? Então você pode abrir em Romanos capítulo 13, no versículo 7. Romanos 13, 7. Para a gente meditar. Romanos 13, 7. Você pode abrir também 1 Samuel capítulo 2. Você pode marcar, se você vai acompanhar no celular, pega um papel, uma caneta e anote as passagens para ficar mais fácil para você, tá? Então vamos lá. Anota aí, Romanos 13, 7. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. 1 Timóteo 5. Então, Romanos 13, 7. 1 Samuel 2. 1 Timóteo 5, 17. 1 Tessalonicenses 4, 4. Então, Romanos 13, 7. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 3. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 12, tá? O pessoal da mídia vai estar colocando aí as passagens. Então, Romanos 13, 7. 1 Samuel 2, 12. 1 Timóteo 5, 17. 1 Tessalonicenses 4, 4. Filipenses 2, 3. 1 Tessalonicenses 5, 12. São essas passagens, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 passagens, ok? O pessoal da mídia vai colocar aí. E vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui para aprender do Senhor, do Teu reino, para fazermos o melhor para Ti com excelência, Senhor. Porque não basta a gente fazer, nós temos que fazer com excelência, o melhor para Ti. E nós estamos aqui com o coração ensinável, para receber tudo que o Senhor tem para nos dar. Pai, nos dá a direção correta, Pai. Senhor, nós sabemos que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. A Tua palavra diz para rogar ao dono da seara para enviar os trabalhadores. E eu rogo e eu faço essa oração nesse momento, Pai. Envia trabalhadores para a Sua obra. Envia trabalhadores para a Sua seara. A Tua seara está precisando de pastores, obreiros, missionários, líderes de células, evangelistas, jovens, crianças, tias das escolinhas. A Tua obra precisa de pessoas da mídia, para ajudar na mídia. Então, meu Deus, levanta esse exército de homens e mulheres de Deus, que vão ser preparados para a seara. Os campos estão brancos, mas onde estão aqueles que vão colher? Onde estão aqueles que vão fazer a colheita, Pai? Então venha nos preparar
Prepara o teu povo para essa colheita, Senhor. Meu Deus, venha ministrar, Senhor, nesse Tadel, através do teu Santo Espírito, Senhor, para que a gente possa avançar todos os dias no teu reino e na tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre princípios e a cultura da honra. Princípios e cultura da honra. Na semana passada, no Tadel passado, a gente submissão. E a gente viu sobre os princípios de autoridade, de submissão, o que é autoridade, o que é submissão. A gente deu exemplo de quem foi submisso a Deus, quem não foi, não é verdade? E se você não acompanhou esse Tadel, você pode ir no canal do YouTube, Amor Maior TV, e lá tem todos os Tadéis, inclusive o último Tadel sobre autoridade e submissão está no nosso canal do YouTube, Amor Maior TV, ok? E é bom você, quando você tiver um tempinho, você assistir os outros Tadéis, porque cada semana Deus ele vai ensinando e completando. Uma semana ela vai completando a outra. Amém? Hoje nós vamos falar sobre princípio e cultura da honra. Princípio e cultura da honra. E o que é honra? O que é honrar alguém? Honrar alguém é mostrar consideração, valorizar, dar crédito, respeitar, estimar, reverenciar através de palavras e atitudes a posição de alguém. Então, quando eu estou honrando alguém, eu estou valorizando aquela pessoa. Eu estou tendo consideração a ela e eu mostro através das minhas atitudes, das minhas palavras e do meu comportamento que eu honro aquela pessoa. Amém? Então vamos aqui, Romanos 13, 7. Romanos 13, 7. Romanos 13, 7 diz assim: dai cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Amém? Então a Bíblia fala que para cada pessoa a gente deve dar para ela o que é devido para aquela pessoa. Pessoas que vão receber impostos nossos, pessoas que vão receber tributos nossos, pessoas que vão receber o temor e pessoas que a gente deve honrar. Amém? Então a honra é um princípio bíblico, é um princípio de Deus, da palavra de Deus. Vamos ler no 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 12. 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12. A primeira pessoa, gente, que nós devemos honrar é Deus. A primeira pessoa que a gente deve honrar acima de todas as pessoas é Deus. Deus em primeiro lugar. Deus deve ser o primeiro a ser honrado acima de todos. Valorizá-lo como Senhor das nossas vidas. Amém? E nós vamos ver agora nessa passagem um exemplo de pessoas que não honraram a Deus, que não prestaram honra que o Senhor merecia. 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim: ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, homens que serviam a Belial, e não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando-se a cozer a carne,
vinha o servo do sacerdote tendo na mão um garfo de 3 dentes. Gente, esses filhos de Eli, eles eram sacerdotes. Quando fala aqui que eles não conheciam o Senhor, é que apesar de eles serem religiosos, eles não tinham temor a Deus. Eles não honravam a Deus. E para você entender essa passagem que a gente vai falar, naquela época existia um sacrifício que era entregue ao sacerdote, os alimentos que iam para o sacrifício. Então, a primeira parte, a parte melhor, era para ser sacrificado ao Senhor. E depois, daquilo que sobrava, daquilo que tinha a parte que sobrava da carne, era para os sacerdotes comerem daquela parte. Mas tinha uma parte, a primeira parte, que era para ser sacrificado, ser queimado, ser feito um holocausto. E olha o que eles faziam, os filhos de Eli, que eram sacerdotes. Então a gente leu, né, que eles chamavam o servo estava com um garfo de 3 dentes. Versículo 14. E o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todos os de Israel que chegavam ali em Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhe respondia o homem: sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura, depois toma quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não hás de dá-la agora, senão a força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Então, os sacerdotes, os filhos de Eli, eles não tinham respeito a Deus, eles não honravam a Deus. Quando chegava ali aquela comida, aquela carne, que era a primeira coisa para ser feita, sacrificada a Deus, não, eles já iam e metiam garfos e eles mandavam os servos dele tomar à força aquela carne, porque eles estavam pecando e eles estavam levando o povo a pecar também. Aqui a Bíblia fala que assim fazia o Israel, todo o povo de Israel, quando estava vendo aquela atitude daqueles sacerdotes, começaram a copiar também. Então, o que aconteceu? Esses homens, eles não honravam a Deus. Apesar deles serem religiosos, eles não tinham temor a Deus. Eles não colocavam Deus em primeiro lugar. Eles não honravam a Deus. Eles não tinham aquela consideração. Eles não valorizavam a Deus. Então eles pegavam a primeira parte para eles e a sobra eles deixavam ali para ser oferta para Deus, né? Então era um pecado muito grande que eles estavam desprezando, como diz aqui no final do versículo 17, eles estavam desprezando a oferta ao Senhor. Que grande pecado eles estavam cometendo, né? Porque quando a pessoa ela não honra a Deus, ela não valoriza a Deus, ela não valoriza as coisas de Deus, ela está cometendo um grande pecado perante Deus, mesmo sendo religiosa. Então, continuando aqui no versículo 22, vamos para o 22 agora. Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. Veja bem, além deles comerem o que era para ser sacrificado a Deus, eles já começaram a praticar a prostituição.
e bem na porta da tenda da congregação. Você vê que esses homens já estavam contaminados, já estavam com o coração desviado, porque a pessoa, quando ela deixa de honrar a Deus, quando ela deixa de valorizar a Deus, as coisas de Deus, ela começa a caminhar para o pecado, ela começa a caminhar para a destruição espiritual dela. Então é muito importante a gente honrar a Deus, a gente valorizar as coisas de Deus, a gente colocar Deus e as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Então esses homens estavam ali totalmente se afastando de Deus, mesmo sendo sacerdotes, eles estavam ali praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo 28. Versículo 28, vamos para o 28. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então Deus já tinha preparado para o sacerdote a porção que era deles. Deus já tinha a porção que era deles, sabe? Versículo 29. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei, se fizessem na minha morada? E por que honras a teus filhos mais do que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então, Eli e os seus filhos, eles tinham promessa de Deus, promessa de ser uma família abençoada, mas porque eles não honravam a Deus, Deus ele tinha retirado aquela promessa, aquela bênção da vida deles. Porque a pessoa que deixa de honrar a Deus, Deus ele retira a bênção da vida dela. Nós somos abençoados enquanto nós estamos honrando a Deus. Porque Deus ele disse aqui, ó, no versículo 30, honrarei os que me honram, porém os que me desprezam serão desprezados. Os que desprezam serão desmerecidos. E como a gente viu lá, ó, no versículo 25. No versículo 25, diz assim: se um homem pecar contra outro homem, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra Deus, quem intercederá por ele? Então, nós temos que ter esse primeiro princípio e fazer parte da nossa cultura, honrar a Deus e as coisas de Deus. Vocês vê que eles desonraram a Deus quando eles tocaram em algo que não era para tocar. Eles tocaram em algo que era de Deus, então ali eles desonraram a Deus. Então nós temos que honrar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, e honrar as coisas de Deus também. Tudo que é relacionado a Deus, nós temos que honrar, nós temos que respeitar, nós temos que valorizar aquilo que Deus ele tem para nós. Amém? Então esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio é honrar a Deus, honrar ao Senhor e as coisas de Deus também. Amém? Então vamos para o segundo princípio. 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 17. Lembrando que nós estamos falando hoje sobre princípios e cultura de honra. Princípios e cultura de honra. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Eu acredito que o pessoal da mídia colocou aí, né? Os versículos. Não estou conseguindo ver, mas acredito que eles colocaram, né? Acredito que eles colocaram aí os versículos, né? Muito bem. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui
1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 17. 1 Timóteo 5, 17. Primeiro Timóteo 5, 17. Diz assim: os anciãos, deixa eu ver a versão aqui. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, a Bíblia fala que quem são os presbíteros? A palavra presbítero, ela vem do grego, que quer dizer sacerdote. A palavra presbítero quer dizer sacerdote, o pastor local da igreja. O pastor que cuida da igreja local. Que esse pastor, esse presbítero, a Bíblia fala, que ele deve ser honrado. Aquele pastor, aquele presbítero que governa, que cuida da igreja, que cuida das ovelhas, ele deve ser reconhecido através da honra. Então, em primeiro lugar, nós devemos honrar a Deus, mas também nós devemos honrar os homens de Deus, mulheres de Deus, que dão a vida pelas ovelhas, que cuidam da igreja, que cuidam da doutrina, né? Aqui diz a Bíblia, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, né? Nos ensinamentos de Deus. Então, esses presbíteros, né? Que todo pastor, ele é um presbítero, todo pastor local que cuida de um rebanho, ele é um presbítero. Então, os pastores, eles devem ser honrados, eles devem ser, a gente viu no começo, o que é honra? É consideração, é valorização, é dar crédito, é estimar, né? Então, o pastor, ele deve ser honrado, por quê? O trabalho do pastor é um trabalho que não é fácil, né? Os pastores é um trabalho que não é fácil, é um trabalho árduo, é um trabalho sacrificante, é um trabalho que o pastor, ele deixa de fazer as coisas para ele, para fazer pelo próximo, ele se dedica a um rebanho. E quando o pastor, ele sente essa valorização, aquilo vai dando ânimo para ele, aquilo vai incentivando a ele. Quantos pastores, eles desistem dos ministérios dele, desistem do chamado, porque não são valorizados, acabam sendo desprezados, perseguidos, humilhados, e às vezes pelas ovelhas que ele estava ali cuidando, né? Então é muito importante que o rebanho que está debaixo de um pastoreamento, honrar o pastor, valorizar o pastor. Honrar é valorizar, honrar é dar valor, honrar é considerar, é mostrar consideração. Então, quando nós fazemos isso, aquele pastor, ele se sente valorizado e aquilo ali vai impulsionar ele a cuidar com mais amor ainda, com mais dedicação daquele rebanho. Então você vê aí que a cultura da honra, através dos seus princípios, nós honramos e somos abençoados quando nós honramos. Amém? Então você viu aí, primeiro, honrar a Deus em primeiro lugar, valorizando Ele e as coisas dele. Segundo lugar, honrar os pastores, honrar aqueles que estão cuidando do rebanho. Amém? Vamos ver aqui o terceiro tipo de honra. O terceiro tipo de honra que está em 1 Tessalonicenses 4:4. 1 Tessalonicenses 4:4. Diz assim: que cada um
de vós saibas possuir o seu vaso em santidade e honra. Amém? Então, aqui, esse terceiro tipo de honra é você honrar a si mesmo. Você valorizar a si mesmo. Por que nós devemos nos valorizar? Porque nós somos criados para manifestar a glória de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu devo honrar o meu corpo, honrar a mim mesmo. Como a Bíblia fala, possuir o vaso em santidade e honra. Como que eu honro a mim mesmo? Quando eu faço bem para mim mesmo, quando eu quero o melhor para mim mesmo, quando eu cuido do meu corpo. Você vê que os filhos de Eli, eles eram pessoas que não honravam mesmo. Primeiro, eles não honraram a Deus. Segundo, eles não honraram o pastor deles, que era o pai dele, o sacerdote Eli, quando eles pecaram daquela forma. Terceiro, eles não honraram a eles mesmos, o corpo deles, cometendo prostituição, colocando dentro do corpo deles um sacrifício que era para ser feito para Deus. Então, quando a pessoa ela não tem esse princípio de honra, ela acaba cometendo vários delitos, vários pecados, onde vai prejudicar ela espiritualmente, na vida familiar, na vida física também. Então você vê que muitas vezes a pessoa não honra o corpo dela, ela acaba fazendo coisas com o corpo dela que vão prejudicar ela. Ela vai prejudicar ela através de má alimentação, através de vícios, através de prostituição, não é verdade? Ela pode fazer coisas que prejudicam a saúde dela, fazendo coisas que prejudicam a saúde dela mesmo, né? E a vida espiritual, a vida sentimental, emocional. Então, você tem que honrar você também. Você tem que valorizar você também. Não espere que alguém te valorize se você não se valorizar. Então se dê valor, se dê valor. Deus ele te dá muito valor. Deus ele dá muito valor para nós. Nós somos menina dos olhos do Senhor. Nós somos preciosos para Deus e nós não podemos deixar de nos valorizar. Amém? Então, em primeiro lugar, honre a Deus. Deus em primeiro lugar. A Ele toda a honra. Em segundo lugar, honre os pastores, aqueles que estão dando a vida por você. Honre o sacerdote. Terceiro lugar, honre a si mesmo. Amém? Quarto lugar, Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Quarta honra. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Então, não se vanglorie, mas considere o outro superior a si mesmo. Quando a gente honra alguém, a gente está considerando que aquela pessoa ela é grande. A gente está exaltando aquela pessoa. Então, a Bíblia fala que a gente tem que ser humilde, não nos considerarmos superiores a ninguém. Todos merecem ser valorizados. Todos merecem ser valorizados. Inclusive, lá em Romanos 12:10 diz para a gente honrar uns aos outros. Então nós temos que honrar o nosso próximo. Marido, honrar a sua esposa, ela merece ser honrada. A esposa, honrar o marido, ele merece ser honrado. Os pais, honrarem os filhos, eles merecem ser honrados. Os filhos, honrarem os pais, eles merecem ser honrados. A gente vê um grande mal na nossa sociedade, é a falta de honra, né? Tem famílias que
ninguém respeita ninguém, ninguém considera ninguém, não é verdade? O marido, ele não é respeitado como líder da casa, a mulher, ela não é respeitada como a coluna da casa, os filhos não são respeitados, nem os filhos respeitam os pais. Então, uma casa toda quebrada, toda bagunçada, né? Toda destruída, porque não tem o princípio da honra. Então, o princípio da honra deve habitar na casa, deve habitar no trabalho, né? O empregado honrar, valorizar o seu trabalho, o seu patrão, o patrão valorizar o empregado, né? Quantos patrões não honram o empregado, não é verdade? Então, nós temos que honrar as pessoas que estão ali na nossa convivência, valorizar elas, amém? Dar crédito para elas, estimar elas. Honrar é valorizar, honrar é exaltar, amém? 5 princípios de honra. Vamos lá, no 1 Tessalonicense, capítulo 5, no versículo 12. 1 Tessalonicense, no capítulo 5, no versículo 12. Diz assim: ora, rogo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa das suas obras, tende paz entre vós. Amém? Então a Bíblia fala aqui para a gente honrar aqueles que estão trabalhando na obra, aqueles que são líderes na obra do Senhor também. Amém? Você sabe que na obra de Deus, Deus levanta várias pessoas para a liderança, né? Pastores, líderes de igreja, líderes de células, líderes de evangelismo, líderes de departamentos. Na igreja a gente tem vários departamentos: jovem, mídia, obreiro, ação social, mulheres, homens, e aí vai, né? De acordo com a denominação, tem vários ministérios, e ali tem os líderes daqueles ministérios, e a Bíblia fala aqui que a gente deve honrar eles também. Nós devemos honrar aqueles que se esforçam para dar o melhor na frente de batalha da obra de Deus. Porque ali a pessoa ela é voluntária, ela está fazendo de coração, e é tão bom quando ela se sente honrada, valorizada pela igreja, pelo povo que ela está ali ajudando, que ela está servindo, né? Muitas vezes quem faz a obra, às vezes até nem assiste o culto direito para poder dar o melhor para aquelas pessoas que estão ali assistindo, né? Então elas merecem ser honradas, elas merecem ser valorizadas, amém? Então você viu aí os vários tipos de honra que a gente citou aqui, né? Primeiro, honrar a Deus. Ele é o Senhor, Ele é Senhor, não é empregado, né? Às vezes tem pessoas que tratam Deus como empregado, né? Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Porém, elas não, quando é para honrar a Deus, elas não honram, né? Elas têm que honrar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas, com o seu louvor, com a sua adoração, com o seu amor a Ele. Em primeiro lugar, honrar a igreja, honrar a casa dele, honrar as coisas deles, né? Até quando você está aqui assistindo esse Tadel, você está honrando a Deus, porque você se interessou por aquilo que é dele, amém? Então, primeiro, honrar a Deus. Segundo, honrar aos pastores, aos homens de Deus, né? É muito importante valorizar o pastor, valorizar o homem de Deus, valorizar, dar valor para aquele que está ali, ó, dando a vida por nós, dando a vida pelas ovelhas, né? Dando o melhor, o instrumento de Deus, o servo de Deus, que negou a própria vida em favor do próximo, em favor das almas, em favor da obra de Deus, né? É muito bom quando a gente vê o pastor, ele feliz, ele alegre, porque ele é valorizado por aquele rebanho, por aquelas pessoas que ele serve, amém? Então, segundo lugar, honrar o pastor. Terceiro lugar,
honrar a si mesmo, né? Se respeitar, cuidar do teu corpo, cuidar da tua alma, cuidar do teu espírito, né? Se valorizar. Você é um homem, você é uma mulher de Deus, se valorize. Quarto lugar, honrar o próximo, né? Honrar aquelas pessoas que estão no nosso convívio e merecem nossa consideração e merecem o nosso respeito, ok? Quinto lugar, honrar as lideranças, né? Aqueles que são líderes, aqueles que estão ali recebendo de Deus essa missão de estar na frente dos trabalhos da igreja, amém? Honrar essas pessoas. Muito bem, honrar alguém não nos diminui, apenas eleva a outra pessoa, é um ato de humildade. Quando eu estou honrando alguém, gente, não é humilhação, não é assim, eu não vou estar me diminuindo se eu reconhecer alguém, sabe? Se eu falar, puxa, olha, você é abençoado, muito obrigado por tudo que você faz, olha como você fez isso direito, olha como você é um bom pai, olha como você é uma boa esposa, olha como você, patrão, eu gosto muito de você, oh meu pastor, Deus abençoe você, eu te amo, parabéns, parabéns aí, tia da escolinha, por cuidar dos meus filhos, olha, entende? Quando a gente elogia alguém, quando a gente exalte alguém, a gente não está se diminuindo, pelo contrário, a gente está mostrando humildade e gratidão, amém? Quando eu falo, Senhor, é o Senhor em primeiro lugar, né? Quando eu coloco as coisas de Deus em primeiro lugar, eu estou mostrando humildade que eu tenho, né? A humildade que eu tenho em reconhecer que aquela pessoa, ela merece a honra, ela merece ser considerada, amém? A honra, ela cria proteção espiritual. Ela cria proteção espiritual, pois é algo que Deus ama. Você sabe que lá em João 12:26, o Senhor falou assim, ó, onde eu estou está o meu servo, e quem me servir, o Pai o honrará. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que Deus pede para a gente honrar as pessoas, honrar a Ele, Ele também nos honra. Ele também reconhece aquilo que a gente faz. Você que tem servido a Deus, seja em qualquer área, seja na mídia, através da internet, seja na escolinha da igreja, seja como um pastor, seja como um obreiro, seja como um evangelista ganhando alma, seja limpando a igreja, olha, Deus ele vai te honrar. Tudo que você faz para Deus não é em vão. Ele vai te honrar, Ele vai ter consideração por você e Ele vai te valorizar. Porque o Senhor, Ele é o primeiro a deixar o exemplo de valorização. Você vê que Deus valorizou, o Pai valorizou o Filho. O Deus Pai valorizou o Filho. Quando Jesus ele veio, Ele serviu, Ele deu o melhor, Ele fez o melhor dele. Aí o que Deus fez? Exaltou Ele, deu para Ele toda a autoridade no céu, na terra, e a Bíblia fala que exaltou ele sobremaneira. E assim Deus honra aquele que serve com amor, com alegria, com excelência, fazendo o seu melhor para Ele. Pode ter certeza, se você tem se dedicado, seja no que for que Deus colocar na tua mão, viu? A Bíblia fala que tudo que colocar na tua mão, faça com toda a tua força. Então tudo que Deus colocar na tua mão, faça o teu melhor, faça para Deus, porque no momento certo Ele te honra, pode ter certeza. Deus honra os servos, quem me servir o Pai honrará, amém? A honra libera o poder de Deus também, ao passo que a desonra impede. A gente vê lá que em Mateus, no capítulo 13, 57 e 58, diz assim, não há profeta sem honra senão na sua própria terra, e não fez Jesus mais milagres devido à incredulidade. Você sabe que Jesus foi desonrado na própria terra dele. Na própria terra dele não deram honra para ele, não respeitaram ele, não valorizaram ele. O que aconteceu? Ele não fez muitos milagres. Ele não pôde fazer muitos milagres. Ele teve que ir para outra cidade
para fazer os maiores milagres que Jesus fez. Não foi ali onde ele viveu, onde ele vivia, porque ali eles não honravam a ele. Então, quando a gente honra a Deus, a gente honra os nossos pastores, a gente honra as pessoas, a gente honra nós mesmos, a gente honra nossos líderes, a gente libera o poder de Deus sobre a nossa vida. Porque o que Deus ama é a honra. Uma das coisas que Deus mais ama é a honra. E a desonra impede o agir de Deus na nossa vida. Muitas pessoas, elas não são mais abençoadas porque ela não tem o princípio de honra. Ela não respeita ninguém, ela não respeita a Deus, ela não tem temor. Você vê, os filhos de Eli, eles eram para ser abençoados. Mas Deus tirou a bênção deles porque eles não honraram a ele, eles não honraram o pai deles, sacerdote, eles desrespeitaram a tenda da congregação quando eles prostituíram lá em frente. Então, se a pessoa, ela mesmo religiosa, ela não honrar, não tiver esse princípio, essa cultura de honra, muitas coisas boas de Deus não vão acontecer na vida dela. Porque primeiro ela tem que ter esse princípio de honra, a cultura da honra. Então é muito importante para aqueles que fazem a obra de Deus, para qualquer pessoa, para todos, mas principalmente para aqueles que querem ser usados por Deus, crie essa cultura de honra. Tem pessoas que ela fala assim, meu negócio é com Deus, eu só honro a Deus. Negativo, tá errado, tá errado. Temos que honrar a Deus, honrar os homens de Deus, honrar as pessoas criadas por Deus, honrar nós mesmos, honrar a liderança constituída por Deus. Amém? Aliás, um sinal que eu honro a Deus é quando eu honro o próximo, quando eu honro o líder, quando eu honro o pastor. Amém? Então eu estou mostrando que eu honro a Deus. Então, você que deseja ser muito usado por Deus, carregue isso no teu coração. Os princípios de honra. Princípios de honra. Pratique a cultura da honra. Tenha isso como algo do teu dia a dia. Aprenda ou desenvolva isso. Tem pessoas que estão aqui já fazem isso. Glória a Deus. Aumente cada vez mais, sabe? E que esse princípio de honra venha estar no nosso dia a dia. Que a gente venha valorizar aqueles que se esforçam por nós, aqueles que se doam por nós, que a gente venha valorizar aqueles que merecem ser valorizados, como a gente leu lá em Romanos, no começo da Bíblia, no começo do nosso ensino, Romanos 13:7, né? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Se a gente carregar esse princípio de honra que você aprendeu aqui, se você carregar, com certeza, Deus vai te honrar também. E bênçãos de Deus vão ser derramadas na sua vida. E cada dia você vai crescer cada vez mais na graça, na presença e na obra do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, que esses princípios e que essa cultura de honra esteja no nosso dia a dia, no nosso comportamento, Pai. Que a gente venha honrar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor é o nosso patrão, o Senhor é que está acima de tudo, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor merece ser honrado, o Senhor merece ser valorizado e respeitado. As coisas do Senhor merecem ser honrado, a tua igreja, o teu dízimo, as tuas ofertas, Pai, os teus propósitos, meu Pai. Tudo aquilo que vem de ti merece ser honrado e respeitado. Meu Pai, que nós venhamos honrar também os pastores, aqueles que estão na frente das ovelhas, Pai. Que a gente venha honrar os homens de Deus, mulheres de Deus, que dão a sua vida, se sacrificam em favor do rebanho que o Senhor colocou nas mãos dele. Pai, que a gente venha honrar a nós mesmos também, Pai. Nós precisamos cuidar de nós, cuidar do nosso corpo, usar os nossos membros para a honra do Senhor, usar
tudo que há no nosso corpo para honrar a Ti e não desonrar, meu Pai. Que nós venhamos, meu Pai, cuidar do templo do Espírito Santo que somos nós. Que nós venhamos ter esse cuidado com nós mesmos, com o nosso coração, com a nossa alma, Pai. Oh, meu Deus, nos ajude também a honrar o nosso próximo, Pai. Oh, meu Deus, nos ajude a honrar aqueles que vivem conosco na nossa casa, aqueles que trabalham conosco, aqueles, meu Pai, que estão, nossos irmãos da igreja, aqueles que estão na nossa convivência, Pai. Nos ajude a praticar essa honra ao nosso semelhante e que a gente não venha se julgar melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, Pai. Que a gente, pelo contrário, venha considerar o outro melhor que a gente. É isso que o Senhor pede, Pai. Meu Deus, que nós venhamos praticar a honra com os nossos líderes também. Líderes de células, líderes de ministérios da igreja, os nossos líderes na nossa vida pessoal também. O líder que está ali, Pai, de coração, Senhor, se esforçando voluntariamente para dar o melhor na Tua obra, que eles sejam respeitados, que eles sejam honrados, que eles sejam valorizados, Pai. Meu Deus, e que essa cultura da honra venha estar na nossa igreja, comunidade cristã Amor Maior, nas células que vão ser cada dia mais se multiplicarem na nossa igreja, em toda Campinas, eu creio, meu Pai, e fora de Campinas também, Pai, que essa cultura da honra venha estar presente, Pai, no nosso meio, para que assim o Senhor venha se agradar de nós e venha nos honrar também, porque quem te serve da maneira que o Senhor pede, o Senhor vai honrar, para a honra e glória do Senhor Jesus, e que muitas bênçãos e o teu poder seja derramado sobre a vida daqueles que praticarem os princípios da honra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, povo querido e abençoado. Que ensino precioso, que ensino maravilhoso. Compartilhe com aqueles que sentem esse chamado para fazer algo por alguém, por fazer parte da obra de Deus. Compartilhe com eles também, ok? E vamos carregar conosco esse princípio valoroso, valioso, que é a honra. Amém? Como o Senhor disse, os que me honram serão honrados. Amém? Então, pessoal, lembrando que domingo agora nós vamos ter presencial e online o Tadel da Alegria, o Tadel Power, onde Deus ele vai nos ativar, ok? Neste domingo, não perca, imperdível, tanto no templo como online, o nosso Tadel da Alegria, o Tadel Power, ok? E sexta-feira tem a nossa célula online. Reúna a tua família para esse momento gostoso de comunhão que é a nossa célula online. Quando você reúne a sua família para assistir a nossa célula, nós estamos fazendo ali uma grande célula. Eu com a minha casa, com a minha família, e você com a tua família, participando dessa comunhão abençoada. Amém? E terça-feira que vem, nós temos o nosso Tadel. Se você não assistiu, eu vou deixar salvo na página da igreja. Se você perdeu o começo ou o meio, você volta, assiste, e também, a partir de amanhã, nós vamos disponibilizar no YouTube da Amor Maior, Amor Maior TV. E divulgue nosso YouTube, divulgue nossa página, para a gente alcançar mais almas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, eu amo vocês, e olha, parabéns por estarem acompanhando o nosso Tadel. Deus está muito feliz com vocês e Ele vai te honrar, com certeza. Deus abençoe, uma boa noite e até o próximo Tadel. Firme na rocha, em nome de Jesus. Deus abençoe, povo abençoado. Deus abençoe cada vez mais. Deus abençoe.